Lá estamos ao vivo a cada 15 dias, toda quinta-feira, né? A cada 15 dias de quinta-feira. A gente está aqui para fazer a leiturinha do livro Bases do Diagnóstico da Medicina Chinesa. E hoje estou aqui esperando vocês para a gente começar. Semana passada eu falei que ia entrar, não consegui. Tô vendo que eu tô conseguindo de 15 em 15 dias. O meu objetivo era que fosse toda semana, mas eu vou tentar toda semana ainda, tá bom? E hoje, se você tá entrando aqui, já pega logo o seu livro, se você tem o seu livro, e abre na página 124, que a gente tá numa parte, gente, muito importante. O meu objetivo com essa leitura é a gente destrinchar esse livro, porque por mais que ele seja simples, às vezes o simples fica um pouquinho falado de menos. E se você não tem o know-how, a experiência, o conteúdo do diagnóstico, como ele é muito simples, pode ser que você não consiga entender. Então, por isso que é muito importante a sua presença aqui. Você vai ver que quando a gente lê, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil para você, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, Bebel. Já abriu o livro dela, maravilhosa. O Alex, o pessoal aí que tá chegando, não sei se é para ficar para live ou não. Não tem problema, a gente vai seguir com a live. E estamos aí na página 124. Lembrando que isso aqui é para aprimorar o seu conhecimento em diagnóstico da medicina chinesa. Rejane, boa noite, Rejane. Página 124. Vamos começar? Sem mais delongas. Então, não sei, né, se vocês acompanharam aí a leiturinha da semana retrasada. E a gente está falando das inter-relações entre os 8 padrões. Semana passada a gente falou entre a inter-relação quando a gente tem uma síndrome mista de superfície e interior. Hoje a gente vai falar da síndrome mista de calor e frio. É aquela coceirinha na cabeça que você fala, caramba, e agora o que eu faço com esse paciente? Ele tem tanto calor quanto frio, ok? Aí a gente já pensa em tratamento. O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre diagnóstico. Então, qual que é o conceito? Vamos lá. Lembra que esse livro aqui ele é muito básico. Então, o conceito é o seguinte. Síndrome mista de calor e frio. Conceito. Surge ao mesmo tempo no organismo de uma mesma pessoa que sofre, portanto, de uma síndrome com sintomas típicos de calor e frio. Aí você vai coçar a cabeça e falar, como é que eu vou tratar, hein? Isso é assunto para outra aula. Aqui a gente vai aprender a diagnosticar. Então, vamos lá. Causas. Olha só como é interessante, gente. Isso aqui é medicina chinesa raiz, medicina chinesa na sua veia. Presta atenção. Primeiramente, causas. Tem 3 itens aqui, em página 124. Primeiramente, surgem os sintomas de calor, com consecutivas invasões de frio externo perverso. Então, ela pode ser invadida, primeiramente, por um fator patogênico quente. Essa é a primeira causa, ok? Primeiramente, invasão de um fator patogênico quente. Sintomas de calor. Com o passar dos dias, ela vai sofrendo consecutivas invasões de frio externo perverso. Então, primeiro, uma invasão de calor, depois uma invasão de frio. Obviamente, ela vai manifestar os 2 sintomas, ok? Causa número 2. Inicialmente, é invadido por um frio externo perverso. O frio se estagna por tempo prolongado e penetra no interior, transformando-se em calor. Então, causa número 2. Ok, você é invadido por um frio externo perverso. O frio congela, o frio estagna. Ele estagna, ele vai interiorizar e se transformar em calor. Esse processo de interiorização do frio estagnado aquece. E, portanto, você vai sofrer primeiramente de frio e depois de calor. Entendeu que é diferente da primeira causa? Ok? Causa número 3. Desequilíbrio das energias Yin e Yang. Desequilíbrio das energias Yin e Yang, que promovem sintomas de uma síndrome mista de frio e de calor. Gente, qual que é a diferença da causa 1, 2 e 3?
Na causa 1, primeiro calor, depois frio, sempre agente externo perverso invadindo. Na causa 2, primeiro frio, depois calor. O frio invade, interioriza, transforma em calor. E na causa 3, é um desequilíbrio interno seu. Não tem a ver com invasão externa perversa. Normalmente, a causa número 3 vai ser uma síndrome, que pode ser, na maioria das vezes, deficiência. É um desequilíbrio das energias yin e yang. Nada a ver, X, zero relação com agentes externos perversos. Essa é a grande diferença. Ok? Vamos entender o que pode acontecer no seu corpo. Como é que essa síndrome mista pode manifestar? De duas maneiras. Calor em cima, frio embaixo. Quais são os sintomas? Calor na parte de cima. Sensação de calor que obstrui o peito, náuseas, vômitos constantes com odor. Então, o calor está na parte de cima. Calor no peito, calor no pulmão, pode ser pulmão, coração, taquicardia, sintomas de pulmão e de coração. Se tiver vômito, o vômito é com odor, um vômito fétido. Calor está na parte de cima? Está na parte de cima. Frio na parte de baixo, dor abdominal com vontade de aquecer, fezes aquosas. Frio na parte de baixo, dor abdominal com vontade de aquecer, fezes aquosas. Isso, gente, que eu cito aqui no livro, são alguns dos sintomas. Fora isso, você pode ter, por exemplo, calor na parte de cima, dor de cabeça, cabeça quente, pés frios. Então, você tem calor em cima e frio embaixo. Pés frios, membros frios, principalmente os pés, tá? Fechou? E ele pode se manifestar invertido. Frio na parte de cima, calor na parte de baixo. Vamos ver? Frio na parte de cima, dor com sensação de frio no estômago, vômito fino, sem odor. Então, aqui já inverteu. Você tem uma sensação de frio na parte de cima do corpo, que se manifesta, por exemplo, se tiver vômito, é um vômito fino que não tem um odor tão forte. E aí, você tá com frio na parte de cima. E já consegue pensar quais seriam os sintomas na parte de baixo? Tem a ver com fezes? As fezes fétidas ou ressecadas, urina que pode ser mais amarelada, urina com sangue. Pode ou não pode ter um paciente assim? Que ele tá vomitando, o vômito não é fétido. Se você aquecer o estômago melhora, mas ao mesmo tempo ele tem o intestino preso com fezes ressecadas e fedorentas, muito fétidas. Parece contraditório e é contraditório. Então ele tá com frio no estômago e calor no intestino. Fechou? Então, mas vamos ler o livro, né? Calor na parte de baixo, urina frequente, pouco abundante, dor ao urinar, urina amarela, vermelhas, fezes secas. Pode acrescentar aí, fezes fétidas, secas e fétidas, porque significa que o calor está na urina. Isso aqui é bacana, né? Eu sei que você tá se perguntando, beleza, Karine, e aí, como é que eu trato? Aí já é uma outra história, hein? Mas normalmente você vai tratar o frio e o calor ao mesmo tempo, tá? Você vai esfriar o que tem que esfriar. Que órgão que você tá precisando esfriar? É intestino? Tá precisando esfriar? Ok. Coração e pulmão você precisa esfriar. Mas abdômen, baço, estômago precisa esquentar. Então você esfria o que você precisa esfriar, esquenta o que você precisa esquentar ao mesmo tempo. Fechou? Olha aqui a pergunta, adoro perguntas, hein, pessoal? Pode perguntar. Qual a relação com o odor? Regiane, odor é o seguinte, vamos lá. Pergunta maravilhosa, e não tem pergunta ruim, hein, gente? O odor na medicina chinesa, ele tem uma regra. Quando o odor é forte, significa que é calor. Então, um odor forte, fétido. Fezes, gente, fezes tem odor de fezes, né? Fezes é fezes. Só que tem fezes e fezes. Então, tem fezes que são muito fétidas e tem fezes
que são apenas fezes. Não vou falar que não tem odor forte e ruim, né? Então, as fezes muito fétidas tende a ser calor, porque o calor ele putrefa mais, ok? O vômito muito fétido, um vômito forte, com odor muito forte, então tem calor no vômito. Se for um vômito transparente, sem odor forte, sem um odor aparente, extremamente forte, então seria frio. Então o vômito de frio, como é que ele é? Ele é mais líquido, ele é mais abundante, ele é menos fétido. O vômito de calor, ele é mais grosso, ele é mais fétido. Consegue entender? Igual o muco muito mais amarelo, com um odor muito mais forte, é um muco quente, que tem calor. Um muco fino, que não tem um odor tão forte, é um muco por frio. A urina também, urina mais forte, urina mais fétida, né? Em todos os fluidos, a gente pode relacionar com o frio e o calor, o odor, né? O tipo de odor, a gente sempre pode relacionar com o frio e com o calor, tá bom? Gente, agora, vamos continuar, vamos lá. Falando da síndrome mista de excesso e deficiência. Aqui a gente vai exigindo um pouquinho mais, a gente tem que queimar um pouquinho de neurônio pra gente tentar entender, tá? Ó, conceito. Surge ao mesmo tempo no organismo da mesma pessoa. O paciente, portanto, sofre ao mesmo tempo de sintomas típicos de síndrome de excesso e síndrome de deficiência. Ai, vai se perguntar de novo. E aí, Karine, eu tonifico ou eu cedo? Você vai fazer as duas coisas. Mas aqui tem uma regrinha, tá? Às vezes vai depender. Às vezes a gente vai precisar primeiro sedar para depois tonificar. Vamos ler que eu vou explicar para vocês. Olha só. Causas. Vamos ler devagar? 1. Agente patogênico da síndrome de excesso pode ser demasiadamente forte, desgastando demasiadamente o tico reto, provocando o aparecimento misto de síndromes de excesso e deficiência. Então, gente, vamos lá. Causas número 1. Você tem um agente perverso externo muito forte que desgasta o tico reto. Aqui, a gente tem que partir de um conceito que eu imagino que você que me acompanha aqui nas leiturinhas já tenha, que é o que define uma síndrome de deficiência? É a deficiência do tico reto. O que define uma síndrome de excesso? É o excesso de ti perverso, tá? Então, quando você tem síndrome de deficiência? Quando o seu tico reto está deficiente. Esse conceito eu imagino, ok? Deixa eu colocar aqui o... E aí, gente, então, mas pode acontecer o seguinte, você tem um fator externo patogênico muito forte, ok? E se ele é muito forte, ele invadiu o seu corpo, significa que o seu ti correto estava deficiente, perfeito. Só que esse tipo adverso, ele é tão forte que ele vai desgastar ainda mais o seu ti correto, a ponto de ele ficar muito aparente, ele manifestar sintomas. Então, você vai ter essa situação, o ti perverso muito forte e o ti correto muito deficiente. Quando você tiver essa situação, para tratar, você vai ter tanto que sedar o ti correto, o ti perverso, quanto tonificar o ti correto. Então, para tratar, você tem que tanto sedar o ti perverso, quanto tonificar o ti correto, porque ele é tão forte que ele vai oprimindo, ele vai desgastando cada vez mais esse ti correto, a ponto de que se você só sedar o ti perverso, você não vai ter sucesso, não vai ser suficiente, você vai acabar precisando tonificar o ti correto também, às vezes simultaneamente, ok? Causa número 2, vamos queimar um pouquinho de neurônio aqui, ó. Primeiramente, olha só que interessante, surgem os sintomas de deficiência do tico reto. Então, o seu tico reto, ele por si só,
começou a ficar deficiente. Porque ele ficou deficiente. Claro, tem alguma razão. Ou porque você está se alimentando mal, ou porque você não está descansando direito, ou porque você está trabalhando muito, ou porque você tem uma doença crônica que vai desgastando cada vez mais esse Ti correto. E nesse enfraquecer, neste processo de enfraquecimento do Ti correto, você não tem força para expulsar o Ti perverso. E assim o organismo acaba sofrendo de uma síndrome mista, em que o Ti perverso é muito forte e ele ataca você constantemente, reincidindo, aparecendo sintomas mistos de excesso e deficiência. Entendeu? Então, o seu Ti correto, na primeira causa, o Ti perverso entra, ele é tão forte que ele desgasta o seu Ti correto, surge o sintoma misto. Na segunda causa, o seu Ti correto, ele por si só é deficiente, ok? E o seu organismo é invadido por um Ti perverso. Na primeira vez, por mais que ele seja deficiente, ele até consegue expulsar, mas ele não expulsa totalmente. E aí, ele reincide, e você está tão deficiente que não consegue expulsar. E aí acaba manifestando a síndrome mista, tanto de deficiência quanto de excesso. Nesse caso aqui, será que antes de expulsar o Ti perverso, a gente deve tonificar o Ti correto, porque foi ele que primeiramente ficou deficiente? Nessa segunda causa, o seu tratamento melhor e mais importante vai ser expulsar o Ti perverso tonificando o Ti correto. Se você tonificar o Ti correto, você dá só uma mãozinha para expulsar o Ti perverso. Você tem resultados positivos, ok? Por isso que eu falei, a gente tem que queimar um pouquinho de neurônio a mais aqui nessa síndrome, tá, gente? Em vez de vocês ficarem só me ouvindo, dá um alô aí e fala se tá ficando claro, para eu saber se eu posso seguir ou se a gente para discutir, porque daqui para frente é só para trás. Daqui para frente o que vai entrar aqui agora, se você não entender o que eu falei aqui, vai ficar complicado. E, gente, isso aqui é o que eu aprendi na China. Não tem ninguém que ensina desse jeito aqui no Brasil, tá? Esse é o diferencial. Isso aqui que vai fazer você identificar as doenças na sua clínica. Isso aqui que vai te fazer ser um grande acupunturista, que diagnostica as gripes da melhor maneira e trata com uma sessão. Às vezes gripe dá para tratar com uma sessão. Tá? Então, dá um feedback aqui pra mim. Ficou claro? Se não ficou, gente, eu volto, eu explico tudo de novo, eu não avanço. Eu só vou avançar se vocês falarem que ficou claro pra mim. Enquanto isso, vamos lá, Rosária. Este agente patogênico pode ser a chikungunya? Pode. Meus pés despelaram devido à temperatura alta da febre. Atacou o baço e o estômago. Por causa da chikungunya? Pode ser sim. E pode ser um calor muito forte, muito excessivo, perverso. Se você ficou com febre muito alta, se despelou e febre alta, calor externo excessivo. Aí, se já atacou baço e estômago, Rosária, aí significa que a síndrome externa, ela entrou e ela interiorizou. Quando começa a manifestar sintomas de baço e estômago, quer dizer que já interiorizou. De externo, interiorizou, tá bom? Vamos lá. Fizeram uma pergunta assim, mas acho que eu respondi, né? Boa noite, explica sobre o Ti perverso mais um pouco. O Ti perverso, quais são as 6 energias perversas da natureza? Calor, frio, secura, fogo, vento e umidade. Estes 6 são o Ti perverso. Isso são energias perversas da natureza, tá bom? Gente, ficou claro? Então, vamos lá. Essas 6 energias perversas, elas invadem o nosso corpo e conseguem provocar um desequilíbrio quando o nosso Ti perverso está deficiente. Se eu tiver um Ti perverso bom, por mais que tenha chuva, calor, secura, fogo,
frio. Eu não fico doente. Eu só fico doente. Olha o barulhinho aqui. Toda quinta tem, né, esse barulhinho. Então, gente, é isso. Respondi a sua pergunta. Espaço natural ser. Rosária. Vamos lá, Rosária. Fogo, calor, umidade, secura, vento e frio. Ok? Anota aí. Bom, como a gente está falando, quando a gente fala sobre síndromes mistas de excesso e deficiência, a gente vai falar de ti correto e de ti perverso, porque são eles que delimitam, ok? O que é o conceito de síndrome de excesso e deficiência tem a ver com esses dois T's, ok? Ti perverso eu acabei de falar para vocês. O ti correto é a minha energia ancestral, é a minha energia de vida, é a minha energia vital, é o meu indicativo, se eu tô boa de saúde ou não. Esse é o meu ti correto, tá? Então, quais são essas 3 situações? Bora queimar o neurônio aí. Olha só. Ti correto, muito deficiente. E ti perverso, menos deficiente. Portanto, relativamente em excesso. Gente, eu vou repetir. Ti perverso, deficiente. Volta. Ti correto, deficiente. Ti perverso, menos deficiente. O que eu quero dizer aqui? Os dois estão fracos, mas o ti perverso, que é o vermelho, tá mais forte do que o ti correto. Os dois estão fraquinhos, ó, os dois estão aqui embaixo, ó. Só que como o ti perverso tá um pouco mais forte do que o ti correto, ele tá relativamente em excesso. Fechou? Essa é a primeira situação. Então, eu tenho uma síndrome de deficiência do ti correto com excesso relativo de ti perverso. Mas os dois estão xoxinho. A pessoa, nesse caso, ela tem sintomas brandos. Porque por mais que ela tenha um ti perverso, que a gente precisa tratar, ele tá fraco. É um ti perverso fraco. O problema é que o meu ti correto tá mais fraco ainda. Sabe? Eu fico falando de várias formas para ver se vocês entendem. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Estado posterior de alguma doença de calor. Olha aqui, Rosária. Doença transmissível causada por vírus ou bactéria. Em que o agente perverso em excesso está entrando em declínio. Rosária, você caiu como uma luva aqui nessa live, hein? Em termos de patogenicidade. E os fluidos do fígado e do rim estão danificados. Então, vamos concretizar essa situação? Fui picada pelo mosquito. Contraí um vírus que é a chikungunya. Nos primeiros dias, eu manifesto febre alta, calafrio, dores pelo corpo, tenho que tomar remédio, fico acabada. Pá, assim, todo mundo aqui já deve ter tido, eu imagino, ou dengue, ou chikungunya, ou coronavírus. Acho que não deve ter alguém nessa live que não tenha pego alguma dessas doenças tropicais, pelo menos. Dengue, chikungunya, qual outra que aparece por aí? Né? A gente tinha 3, né? Zika, vírus, né? Você fica ruim no início, mas depois que o vírus começa a cair em termos de patogenicidade, a gente fica fraco, né? Só que ele tá lá ainda. Só que o que acontece? Os nossos fluidos internos, o rim é o nosso ti correto. Os meus fluidos internos são os meus ti correto, é o meu ti correto. Então tá deficiente, tá fraco, porque eu tive um febrão, febre de 48 graus, eu suei pra caramba, eu desgastei muito os meus fluidos internos. Só que aí eu consegui combater
eu não consegui expulsar, eu consegui combater. Então, os fluidos internos estão lá embaixo e o vírus está no meu corpo ainda, mas ele está atenuando. Essa é a fase posterior de uma síndrome transmissível. Olha só. Nessa situação, o Ti perverso está deficiente e o Ti correto está mais danificado do que o Ti perverso. Encontramos, portanto, deficiência dos fluidos e calor perverso em declínio. O que você tem que tratar? Então, a gente tem uma síndrome de excesso relativa. Você tem que continuar a ajudar o organismo a expulsar esse Ti perverso. Quando a gente fala em expulsar, a gente vai sedar. Ao mesmo tempo, eu tenho que tonificar os meus fluidos internos, tá? Tratamento, olha só que interessante. Primeiramente, tonificar os fluidos internos, em seguida, expulsar o Ti perverso. Não é legal? Lembra que eu falei? Vai depender. O que você tem que fazer primeiro? Gente, vocês estão aqui, ó, vocês são meu representante no Brasil. Quem tá aqui nessa live tem que ser o melhor acupunturista do Brasil. Eu confio em todos vocês que estão aqui nessa live. Vocês são inteligentes, vocês estão entendendo que esse conteúdo aqui, ele é diferente de tudo que você encontra por aqui, tá? Quando você tiver uma pessoa que veio te procurar porque ela está em fase final de Covid ou em fase final de dengue, porque a fase final de Covid ela já pode não ser transmissível, você pode ajudar ela a recuperar. Ó, peguei Covid faz 15 dias, já saí da quarentena, tô muito fraca. Você vai tonificar e pode ajudar a terminar de expulsar esse Ti perverso, que já não tá com tanta patogenicidade, mas ele continua lá. É muito sutil isso. Por isso que é um estado que é imediatamente posterior a essa fase aguda dessa doença transmissível. 10 dias, 7 dias depois que você começou a manifestar os sintomas, tá? Então, você primeiro tonifica os fluidos, depois expulsa o Ti perverso. Essa é a ordem de tratamento. Segunda situação, Ti perverso em excesso, Ti correto em deficiência. Aqui vem uma grande diferença. Vamos ver? Exemplo, quadro clínico causado por um Ti perverso de natureza quente e excessiva, que normalmente causa uma situação em que os fluidos internos ficarão danificados e deficientes. Encontramos, portanto, uma síndrome de calor interno extremo e desgaste dos fluidos internos. Gente, é uma situação totalmente diferente. Aqui você tem um Ti perverso extremamente quente. Aqui a gente está falando de doença transmissível, vírus e bactérias, coronavírus. Extremamente transmissível, extremamente quente, que causa sintomas extremamente exacerbados, pelo menos a primeira cepa, né? Essa cepa que tá aí atualmente, ela não tem esse grau de sintomas, né? Os sintomas são mais brandos, talvez por causa da vacina, provável, tá? Então, vamos pensar lá naquele coronavírus de 2 anos atrás, que o pessoal passava muito mal, desesperador. Então, é extremamente agressivo. Em 1 ou 2 dias, os seus fluidos internos rebaixam demais. Então, é um caso oposto. Aqui, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, dissipar o Ti perverso. De nada vai adiantar você tonificar os fluidos internos que estão danificados, que é o seu Ti correto. Se você não expulsar o Ti perverso, já inverteu tudo. Entende que se você quer ser um bom acupunturista, você entende essa lógica, você se torna number one no Brasil. E eu quero você number one, eu quero você top, eu quero você ganhando muito dinheiro com a acupuntura, tendo muitos pacientes, porque você vai estar ajudando muitas pessoas. Quando isso acontecer, quando você se estabiliza profissionalmente, significa que você tá sobrevivendo dessa profissão. Tá ganhando dinheiro sim, mas ao mesmo tempo tá ajudando muitas pessoas. É tudo um ciclo e uma mão lava a outra. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você ajuda. Quanto mais você ajuda, mais dinheiro você ganha. Não tem nada de errado com isso, tá?
E uma terceira situação, ti correto excessivamente deficiente, aqui é mais grave, né? E ti perverso em extremo excesso. Olha só a diferença. Agora eu exagerei na segunda situação. A terceira situação é mais grave ainda. Na segunda situação, a gente tinha um ti perverso em excesso e um ti correto deficiente. Uma situação mediana. Na terceira situação, nós temos um ti correto extremamente deficiente, lá embaixo no fundo do poço. E um ti perverso extremamente excessivo, lá em cima no céu. Pá, separação completa. Aqui, gente, só que essa situação, olha só o exemplo. Má nutrição infantil, visivelmente deficiência do ti correto e excesso de ti perverso, deficiência do baço e do estômago, fezes moles contendo alimentos não digeridos, estrutura delgada, física delgada, ossatura visível, é uma pessoa raquítica, mal nutrida. Então você vai me perguntar, Karine, você não falou que o ti perverso era frio, calor, excesso, frio, calor, vento, secura, umidade? Gente, essa é uma das categorias de ti perverso. O ti perverso pode ser o vírus e a bactéria. Na China antiga, eles não conheciam estes micro-organismos. Então, quando a gente ficava com febrão, eles podiam não ver o vírus e a bactéria, mas eles sabiam que aquele febrão tinha sido causado por algo externo que invadiu o nosso corpo. E ele chamava de calor, de fogo. Então, qual é a interpretação que a gente tem que fazer hoje em dia? Tá, a gente tem o calor de verão, que é o sol excessivo, que pode causar uma insolação. E a gente tem o fogo, que ser causado por uma picada, um agente transmissível, que invade o nosso organismo por tantos meios diferentes, né? Boca, nariz, pele, fezes, urina, alimentos mal lavados, que são os protozoários, os vírus e as bactérias, num balaio de gato chamado de micro-organismos, que provocavam o que? O fogo. Então, hoje em dia, a gente entende como essas forças naturais e a gente coloca vírus e bactéria lá. Só que chinês antigo não falava de vírus e bactéria. E quando a gente entra nessa terceira causa, onde a gente está falando aqui, um ti correto extremamente deficiente e um ti perverso muito excessivo, e a gente vem com um exemplo, má nutrição infantil. Aí você vai falar, poxa, como assim? Gente, uma criança que tem o ti correto muito deficiente, uma criança desnutrida, ela tá suscetível a qualquer doença. Você consegue entender? Ela não tem nada de sistema imune. Ela tá à mercê de qualquer micro-organismo que queira invadir esse corpo. Então, qualquer coisinha vai provocar um mal-estar nessa criança, pode matar. Qualquer agente infeccioso, qualquer frio excessivo, qualquer calor excessivo pode matar essa criança em poucos dias, porque a gente parte de um princípio que ela está raquítica, que ela está malnutrida. É aquela criancinha mesmo, aquelas crianças, infelizmente a gente vê muito mais na África hoje em dia, em alguns países africanos, né? Aquele barrigão de verme, às vezes. Não necessariamente de verme, mas um barrigão, as perninhas fininhas, os bracinhos fininhos. Essa é uma situação que aquele corpo, ele tá daquele jeito, porque o ti perverso, o ti correto tá muito deficiente, porque ela nunca conseguiu, isso é motivos sociais, né, causas sociais, ela nunca conseguiu, de alguma maneira, suprir a energia pós-natal, que é baço e estômago, que gera o nosso ti correto, todas as nossas energias vitais. Lembra que a gente falou que o nosso ti vital é a nossa energia vital, nosso ti correto é a nossa energia vital. Essa criança não teve essa oportunidade. Então,
qualquer agente, tudo que ela encosta, tudo que acontece com ela é de perverso. Então, já muda completamente o quadro, né? Da situação 2, que eu exagerei, que a gente falou de vírus, de chikungunya, de coronavírus, tudo que é tipo de vírus, inclusive pneumonia também, ok? Qualquer tipo de pneumonia, tuberculose, essas doenças infecciosas, transmissíveis. É a situação número 2. A situação 3, ela é muito característica. É malnutrição infantil, tá bom? É assim que a gente analisa, tá? Então, no quadro 3, a gente não vai encontrar na nossa clínica de acupuntura, provavelmente, a menos que você vá fazer um trabalho de acupunturistas sem fronteiras, né? No Brasil, tem criança desnutrida no Brasil também, mas com certeza não tá na maioria do espectro de pessoas que vêm procurar a gente para fazer acupuntura. A situação 2, a gente pode encontrar. Se a pessoa aqui no Brasil quiser tratar com você o corona ou o problema infeccioso que ela tem, tratar com acupuntura e não entrar no antibiótico. Na China, eles correm para acupuntura. Aqui vai ser mais raro. Na situação 1, que é aquela onde os dois estão deficientes, mas o de perverso está um pouquinho mais forte, é a fase final dessa síndrome transmissível. A pessoa já fica um pouquinho mais confiante em tratar com acupuntura, né? Aí ela pode te procurar. E você vai fazer o quê? Primeiro tonificar o Ti correto, depois sedar o Ti perverso. Aula, assim, inexplicável, né, gente? Incrível. Ó, o conteúdo de hoje a gente vai parar por aqui, eu já vou ver perguntas, tá? Só quero combinar com vocês o seguinte, quinta-feira que vem, se tudo der certo, a gente vai ver, ó, inter-relação de transformação. Essa parte aqui é gigante, são várias tabelas. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que maravilha. Tem tabela aqui. Ai, ó, pôr na mão a língua. Tem tabela aqui, ó. Tabela. Com a letrinha pequenininha, né? Tabela. A gente vai ver com calma isso aqui, tá? Vou passar batido? Não. Pode ser maçante? Pode. Você quer se tornar um bom acupunturista? Tem que aprender as coisas maçantes. Nem tudo na vida é bom e gostoso, né? Às vezes a gente tem que aprender a ralar nas coisas difíceis pra gente ser o melhor naquilo que a gente faz. Não é verdade? Tá bom? Então, quinta-feira a gente vai ver a inter-relação de transformação. Tudo isso, gente, essas últimas aulas da leiturinha é assim... Não tem no Brasil, é sério. Nunca vi. Nas escolas que eu já dei aula, pode ser até que você que tá assistindo tenha visto, tá? Agora, é porque nas apostilas que eu já vi, nas escolas que eu já dei aula de medicina chinesa, essa parte aqui de inter-relação entre os 8 pilares, as pessoas falam só sobre os 8 pilares. Os 8 padrões, na verdade, né? Não falam da inter-relação. Isso aqui é tão chinês, mas é tão importante, que eu lembro que quando eu tava aprendendo, caiu a ficha, assim, eu falei, caramba, é assim, tá bom? Ai, vamos lá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui de vocês. Tananã, vamos voltar. Perguntaram sobre tonificar o Ti correto. Como tonifica os fluidos internos? Fluidos internos tem a ver com a energia Yin. Você pode tonificar os fluidos internos tonificando a energia Yin. Ok? Marcelo, não sei se alguém te respondeu. A página era 124, 125, 126. Mas eu vou ser sincera com você. Tonificar fluido interno não é fácil mesmo. Com a acupuntura, você tem que usar acupontos que nutrem o Yin. Através da dietoterapia, alimentos viscosos, as canjinhas viscosas, o inhame. Porque o inhame nutre o Ti. Se nutre o Ti, nutre o Yin. Porque o baço, ele vai transportar melhor estes alimentos. E vai fazer com que o nosso corpo volte a produzir esses fluidos internos. Então, na verdade, a gente tonificando o baço, tonificando o rim,
que são os órgãos mais ligados com os fluidos internos, a gente tonifica os fluidos internos. Então, rim 3, baço 6, VC4, a gente está tonificando o fluido interno. Perguntaram como tonificar o Ti perverso. Não, Ti perverso a gente não tonifica, hein? Ti perverso a gente só expulsa. Não tem que tonificar Ti perverso. Repete a segunda depois. Ixi, Maria. A Priscila. 我想学中医. 欢迎光临, Priscila. Seja bem-vinda. 你会说中文吗? A Priscila escreveu mandarim. É uma guerra no corpo, exatamente. Ti perverso, igual fator externo patogênico, perfeito. Aqui no sertão encontra isso, infelizmente. Isso, Rejane. Eu falei, no Brasil a gente tem, mas não é só no sertão, não. Interior de São Paulo vai ter com certeza. Pode tonificar com mocha? Olha, a mocha você pode tonificar... se ela não tiver muito calor interno, você pode tonificar com mocha, tá? A mocha, normalmente, ela é usada para tonificar o yang. Não é usada para tonificar o yin. Ok? Então, não cabe nessa situação aqui que a gente comentou hoje. Esse livro foi uma das melhores aquisições que fiz na vida. Ai, que linda! Vou até tirar um print. Amei essa declaração aqui. Incrível mesmo, excelente aula. Eu risquei meu livro, mas aprendi. Eu vou tirar esse print aqui também. Eu vou usar o depoimento de vocês, viu, gente? Também risquei com pena de não perder nada. Ai, gente, que lindo. O gergelim preto nutre o yin? O gergelim preto, ele nutre o yin, porque ele nutre o rim, tá? O gergelim preto, na verdade, ele nutre mais o sangue. E o sangue é yin. Neste caso aqui, a gente tem que tonificar, não é o sangue, são os fluidos. Então, como é que tonifica fluido? Pode tonificar o sangue. O sangue e os fluidos têm a mesma origem, mas não é uma tonificação tão direta, o gergelim preto. Karine, você utiliza o equipamento do Rio Duraco para auxiliar no seu diagnóstico? Não utilizo. Rio Duraco não é medicina chinesa clássica, tá? Então, eu não utilizo. A minha formação é bem clássica. O que é a clássica? É chinesa. Rio Duraco, gente, é uma técnica que foi muito difundida no Brasil, mas ela não é conhecida mundialmente, assim. Na China, ninguém conhece, por exemplo. Que é japonesa, né? É uma técnica japonesa. Como podemos expulsar o Ti perverso? Podemos usar dietoterapia como chás? O Ti perverso, você tem que usar a técnica de sedação. Então, vamos lá. Se for um calor patogênico, perverso, você pode fazer sangria, mas uma bela de uma sangria. Ou seja, para sedar, são técnicas bem fortes, agressivas, intensas. Se for um Ti patogênico frio, você pode aquecer usando mocha. Se for um Ti patogênico, em dietoterapia, o Ti patogênico, gente, vamos lá, com dietoterapia, o que você vai fazer? Vai provocar diarreia, vai provocar vômito, vai provocar sudorese. Então, o que você não entende da palavra expulsar? Expulsar porque você tem que expulsar. Você tem que fazer a pessoa suar. Você tem que fazer a pessoa ter diarreia. Por isso que eu falo, prescrever fito não é para qualquer um. No momento certo, você pode provocar diarreia no paciente. Se você for um bom médico, você consegue provocar diarreia na quantidade certa, no tempo certo, para ela expulsar aquele Ti perverso. E depois parar. Porque você está expulsando pelas fezes. Então, é o que a gente... são as várias técnicas, né, da fitoterapia ou da dietoterapia. Ou você purga, provocando diarreia, ou você provoca diaforese, provocando sudorese, ou você provoca vômito. Isso aqui é sedar
através da dieta e da fitoterapia. Através da acupuntura, como é que você ceda T perverso? Você vai usar técnicas de inserção e de rotação da agulha, pistonagem e rotação fortes, agressivas, intensas, nos acupontos indicados. Onde é que está o T perverso? Como é que você vai sedar? Com técnicas fortes, deixando a agulha por mais tempo, tá? Se precisar calor, um calor muito mais agressivo. Se precisar fazer sangria, uma sangria mais agressiva. Se precisar usar ventosa, uma ventosa bem forte, bem agressiva. Dessa forma você estaria sedando, com técnicas fortes de pistonagem e rotação. Como é que você tonifica com a acupuntura? Com técnicas suaves, pistonagem e rotação suave, nos acupontos certos. Quais são os acupontos certos? Os que você precisar utilizar em cada situação, tá? O que você quer tonificar? É o fígado. Então, acupontos do fígado. É o yin do fígado, que é mover o Ti do fígado, que é tonificar o yin do rim. Técnica suave em pontos que tonificam o yin do rim. Eu tenho um caso clínico. Meu primeiro caso, depois que comecei o curso, fiz auriculoterapia. Pode contar, vamos ver se dá pra ajudar. Vamos ver. O que mais, gente? Ventosa também. Tá? Então, acho que te pergunta era isso, né? Rosário, vamos ver se vai dar tempo. Que horas são? Vai contando aí. Gente, deixa eu ver que horas são aqui. Ou então, Rosário, faz o seguinte. Manda esse caso pra mim no direct aqui. E a gente pode discutir. Eu posso tentar pôr ele no story, discutir com todo mundo. Então, olha só a Bebel aqui comentando. Pode lesar os fluidos corpóreos. Por isso que é importante frisar isso. Você tem que provocar diaforese ou purgação no momento certo e quando necessário. Que é o que a Bebel falou e que eu tinha falado pra vocês, né? Um bom médico, ele consegue saber quando fazer isso. Eu pensei que sabia alguma coisa, mas só descobri a MTC depois de conhecê-la. Muito obrigada. Ah, eu vou printar esse aqui de novo também, tá maravilhoso. Obrigado, gente. Pode ser pontos AXI, pontos sensíveis? Olha, os pontos sensíveis vai ser difícil sedar ou tonificar com pontos AXI. Os pontos AXI, eles são usados de uma maneira muito pontual, muito local, né? Nesse sentido, muito local. Tô com dor aqui, pá, eu ponho a agulha aqui para liberar ou para mover energia para aquele local. Quando você quer sedar ou tonificar, é importante você utilizar os pontos dos meridianos, porque você vai precisar sedar ou tonificar um órgão ou uma víscera em específico. Então, você tem que ter um ponto do meridiano para você ter essa... O que você vai sedar e tonificar? Qual órgão ou qual víscera? Aí você vai escolher o acuponto do meridiano que você precisa fazer isso. Ponto AXI é um ponto que não tem conexão com o meridiano, tá? Então, fica difícil. Gente, maravilha, amei essa live. Ela vai ficar gravada no YouTube. Você quer acompanhar as leiturinhas que a gente tá realizando? Já faz, acho que essa foi a 30ª leiturinha. Toda quinta-feira, hein? Aqui neste canal. Vai sair daqui do Instagram, depois vai lá pro YouTube. Lá você pode acelerar, você pode parar, voltar, printar, o que você quiser, tá bom? Então, vai ficar no YouTube pra você. Última pergunta. Regiane, paciente que apresenta tosse porque se expõe sempre ao ar-condicionado, é o caso de sedar pulmão 1? Sedar não, hein? Vamos lá. Se ela fica com muita tosse sempre que se expõe ao ar-condicionado, significa que precisa tonificar, Regiane. Se ela se expõe ao ar-condicionado com essa frequência, o que a gente acabou de falar, ó, tem a ver com a aula de hoje. Ar-condicionado é um fator patogênico frio. Quanto mais ela recebe esse T perverso patogênico frio, reincidente, todo dia,
Com o tempo, o que vai acontecendo? Vai danificando cada vez mais o tipo correto. Então, você tonifica o pulmão e você expulsa esse tipo perverso. No caso, a primeira coisa seria ela parar de ficar no ar-condicionado. A segunda coisa é se ela tá com muito calor interno, se ela tá com muito frio interno e esse tipo perverso tiver invadido o corpo dela, se ela tiver sintomas de frio de verdade, além de tonificar o pulmão, você pode usar moxa. Isso. Então, você tonifica o pulmão 1 ou qualquer outro acuponto do pulmão e expulsa o tipo perverso, se ela tiver sintomas de frio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Terça-feira, hackeando o Imperador Amarelo, ok? Bom jogo do Brasil amanhã, né? Vamos torcer. Tchau, gente. Beijão. Beijo.